Quero convidar o pastor Valdonier. Pastor Valdonier, membro desta igreja, foi recebido na última assembleia, mas é bem conhecido aqui nosso, foi pastor aqui no Chapadão, né? Aqui uma comunidade de risco, e ele vai falar alguma coisa sobre isso com certeza. E nós o convidamos, né, um jovem pastor, convidamos para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Nós vamos ouvir com muita atenção. Deus abençoe, pastor. Fique à vontade. No domingo passado, o pastor trouxe uma mensagem aqui de manhã, uma ótima mensagem. Não me lembro se eu parabenizei o pastor pessoalmente, se não fiz, faço agora. Foi uma ótima mensagem, irmãos. Aquela mensagem falou comigo. Uma mensagem que mostra a aplicação do amor de Deus de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado a ouvir, né? Como o amor é aplicado na nossa vida. Como que nós aplicamos o amor, né? E aí o pastor desenvolveu, depois se você não assistiu, vai lá no canal da igreja e assiste. De noite o pastor Brandão também falou sobre o amor. O pastor Brandão, que veio lá da Inglaterra, de uma igreja chamada Peniel Church, uma igreja antiga, segundo ele mesmo disse aqui, a primeira igreja batista da Inglaterra. 373 anos, se eu não me engano. Eu dei uma olhadinha lá no site. Que também falou sobre o amor, com uma outra perspectiva do amor. E hoje eu quero falar também algo que está baseado no amor, mas uma outra perspectiva do amor. E eu queria que você estivesse pensando sobre sentar-se à mesa com Jesus. A nossa mensagem vai estar baseada em Lucas, capítulo 22, e vamos ler do verso 14 até o 30. E eu queria que você estivesse pensando sobre uma pergunta. Algum tempo atrás, uma pessoa falou assim para mim: quem sou eu na fila do pão? Já ouviu essa frase? Quem sou eu na fila do pão, né? A pessoa querendo dizer se ela é importante ou se não é. Às vezes a pessoa importante a gente bota lá no começo da fila do pão, né? Quem não é muito importante fica lá no finalzinho. E aí a pessoa falou para mim: quem sou eu na fila do pão? E eu queria que você estivesse pensando sobre a seguinte pergunta: quem é você na mesa de Jesus? Onde você se encaixa na mesa que Jesus Cristo preparou para os seus discípulos? Eu acredito que aqui todos são discípulos, amém? Lá em casa, também o pessoal que está assistindo pela live são discípulos. Você que está aí acompanhando conosco, você também é um discípulo do Senhor. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Quem sou eu na mesa de Jesus? Irmãos, assentar-se à mesa com Jesus, em primeiro lugar, é ser capaz de comer a comida que ele comeu e beber o cálice que ele bebeu. A comida que Jesus comeu era uma comida fácil de ingerir. O cálice que Jesus tomou era algo fácil de degustar. O texto de João 4:34 diz assim, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. E quando a gente pensa em comida, a gente pensa logo, né? Já dá para ver que eu estou aqui me apertando aqui nesse terno. Gosto de comer, irmãos. A gente pensa em coisa gostosa, em coisa boa. E esse texto de João 4:24, eu já preguei sobre ele lá na 15 de novembro, essa frase, ela se dá quando Jesus se encontra com a mulher samaritana. Uma experiência tremenda que Jesus teve com aquela mulher, que aquela mulher teve com Jesus, e que os discípulos tiveram com os dois. Algo tremendo que aconteceu ali naquele texto, naquele contexto. E Jesus diz para os seus discípulos: olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ou seja, o que é mais importante para mim é fazer a vontade de Deus.
um ensinamento grandiosíssimo que Jesus passou para os seus discípulos, que no caso aqui somos eu e você. Hoje nós somos os discípulos de Jesus, somos muito mais do que 12, mas esse é o legado que os discípulos, os 12, deixou para nós, e nós vamos passar adiante, nós vamos continuar. Nós precisamos entender que a comida de Jesus, ou seja, a coisa mais importante para Jesus era fazer a vontade de Deus. E qual é a coisa mais importante para você? O que tem sido, meu irmão, para você, como um cristão, como um discípulo de Jesus, a coisa mais importante na sua vida? O pastor Brandão estava falando da igreja Peniel, e eu gosto muito de história, de arquitetura. Eu fui lá olhar a igreja. Na verdade, antes de eu olhar, eu fui falar com ele, eu fui perguntar a ele sobre a igreja, né, sobre o templo, imaginando eu que fosse um templo bonito como é o nosso aqui agora, né? Nosso templo é um templo muito bonito, sim ou não, irmãos? Eu acho muito bonito essa igreja, pastor. E eu perguntei a ele, ele falou assim: mas irmão, meu pastor, infelizmente, lá não temos o templo histórico, mas não tem. Aí eu depois fui olhar na internet, é um prédio moderníssimo a igreja. A igreja está situada num prédio bem moderno mesmo, bonito, mas moderno. Uma igreja que existe há 370 e poucos anos. E ele estava me dizendo que, pela localização do templo, por um período que a igreja passou, eles acabaram tendo que vender o templo. E aí nós aqui no Rio de Janeiro, né, falamos o quê? Oh, como pode vender o templo? Que sacrilégio. Irmãos, não se assuste que isso tenha acontecido aos montes nos Estados Unidos também. Na Europa como um todo. Eu estava lendo uma reportagem que tem templos na Europa, protestantes, católicos, principalmente os protestantes, que estão se tornando bares. Ele é vendido e abre ali um bar. O templo é vendido e abre ali uma boate, onde as pessoas estão ali dançando, e ainda botam os coquetéis com o nome lá de São Pedro, Santo Antônio, né, o nome de santos. As igrejas estão fechando as portas, irmãos. Por que será que isso acontece? Eu, na minha humilde opinião, acho que é porque as pessoas têm valorizado mais o templo, que é lindo, do que a igreja, que somos nós. O templo pode até fechar, mas a igreja permanece, amém, irmãos? Porque a igreja é você. Eu costumava dizer lá no Final Feliz o seguinte: eu fazia os irmãos repetirem, eu vou pedir para os irmãos também repetirem aqui. Repete comigo: a igreja sou eu. Vamos todo mundo junto? A igreja sou eu. Isso aí. Não vem com essa de que a igreja somos nós, não. Sabe por quê? Quando você fala somos nós, você está jogando a responsabilidade para o teu irmão. Não, a igreja sou eu. Eu sou a igreja de Cristo. Isso aqui é só um templo que ele pode cair amanhã, desabar amanhã. Não vai, pelo amor de Deus. Mas se acontecer, a igreja permanece. E ela tem permanecido há mais de 2000 anos, irmãos. Por quê? Por causa dessa frase de Jesus: a minha comida, o que é mais importante para mim é fazer aquilo que meu pai mandou fazer. E tem que ser para você. Que para você, meu irmão, ser um cristão não seja vir na igreja domingo de manhã, vir na igreja domingo à noite, e às vezes, olhando aqui os cultos na quarta-feira, né, a frequência é bem menor, às vezes na quarta. Não é isso que é ser igreja. Isso é parte de ser igreja. Apenas uma parte. Tem muito mais coisa por aí. Assentar-se à mesa com Jesus tem que estar disposto a beber o cálice de Jesus. Mateus 20, 22, nós vemos ali 2 discípulos dizendo que queriam sentar-se
ao lado de Jesus, seriam os preferidos de Jesus. Aí Jesus faz uma pergunta para eles: podes vós beber o cálice que eu hei de beber? Que cálice é esse? Vamos lembrar do Getsemane? O que Jesus Cristo falou para Deus? Quem sabe pode falar. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus era uma pessoa que era 100% forte, sim ou não? Sim, como Jesus, sim. Mas nós podemos identificar aqui que Jesus teve um momento de fraqueza? Sim. Por quê? Porque ele olhou para a cruz. Porque ele olhou para o sofrimento da cruz. Ele olhou para a humilhação da cruz. Irmãos, naquela época, cruz era diferente de hoje. Hoje a gente olha para a cruz e a gente pensa em quê? Salvação. Naquela época era a pior humilhação. Não bastava machucar a pessoa ao extremo, fazê-la morrer de dor por asfixia. A cruz ainda servia para humilhar a pessoa, o nome da pessoa, pior do que jogar na sarjeta. Jesus estava olhando tudo aquilo e ele falou: Pai, se for possível. A gente está falando assim de uma forma, né, bem didática, mas não foi assim que Jesus Cristo disse. Mas aí Jesus fala para os seus discípulos assim: ó, vocês podem beber o cálice, esse cálice do sofrimento e tudo isso? Qual foi a resposta dos dois discípulos? Sim, podemos. Tem alguém comigo aí? Diga amém. Quem aqui hoje é capaz de responder isso afirmativamente para essa pergunta? Você que está em casa também. Você é capaz de beber o cálice de Jesus? Não precisa responder em voz alta, irmão, por favor. Fica só aí na sua mente com o Senhor. Os discípulos disseram: sim, nós vamos junto contigo, Senhor. Nós vamos beber esse cálice. E Jesus fala assim: certamente vocês beberão. E beberam, irmãos. Aqueles discípulos beberam o cálice de Jesus. Exatamente aquele cálice que está lá relatado no Monte das Oliveiras. O sofrimento. O sofrimento. Irmãos, Jesus, ele deseja sentar-se à mesa com você. Ele não quer que você seja apenas um espectador. Jesus não quer que você seja apenas uma pessoa que vem aqui todo domingo, religiosamente, e sente-se nesse banco confortável, com esse ar-condicionado maravilhoso que Deus nos deu, com esse som espetacular, parabéns ao povo da mídia, e participe e louve. Eu gosto muito de ouvir o piano tocando. Hoje tivemos aqui a apresentação com a flauta, a equipe de louvor está de parabéns sempre. Eu lembro quando nós viemos aqui pregar da outra vez, que a equipe de louvor cantou, e cantou umas músicas assim bonitas, e a Fernanda falou para mim assim: como eu estava com saudade de participar de um louvor dessa maneira. Porque o nosso louvor lá era mais simplesinho, irmãos. Né? Às vezes dava microfonia. Então, era a situação do local. Mas como é bom demais participar disso. É bom demais estar envolvido com isso. Mas Jesus quer que você se assente à mesa com Ele de uma forma diferente. Além disso, além de ouvir as mensagens do pastor Levi, Jesus expõe aos 12 a responsabilidade que está sobre eles por estarem sentados à mesa com Ele. Essa é a forma de amor que eu estava falando. Um amor que você se entrega. Porque Jesus te amou. Jesus amou a mim e amou a você. Indiscutivelmente. E Ele se entregou por esse amor. E você?
Você tem se entregado por esse amor? Você tem falado assim: Senhor, eu me assento à mesa contigo. No verso 15, está dizendo assim, ó. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus estava numa expectativa de estar ali naquele lugar, com aqueles 12 discípulos, com aqueles 12 apóstolos, para comer aquela ceia, de uma forma assim, ó, que ele não via a hora daquilo chegar, mesmo sabendo que logo depois ele iria enfrentar a crucificação. É o que Deus está dizendo. Sim ou não, pastor, nosso professor de teologia? Pastor, esqueci o nome agora, pastor. Sotero, perdão. A expectativa que Jesus bota em você, irmão, é algo tremendo. E eu vou te dizer com toda a convicção, a expectativa dele é muitas vezes maior do que a sua própria. Sim ou não? Porque às vezes eu sei que você não confia em você mesmo. Eu sei que às vezes você não acredita em si próprio. Porque às vezes eu não acredito em mim mesmo. Às vezes eu falo assim, não tenho capacidade de fazer isso não. É verdade ou é mentira? Às vezes nós não acreditamos, mas Jesus confia em você. É o reino de Deus que nós estamos falando aqui, meu irmão. Jesus confiou o reino de Deus, o reino dos céus nas suas mãos. Isso quer dizer o seguinte: aquilo que você fizer como cristão, no dia a dia, está dizendo para as pessoas o seguinte: isso é o reino de Deus. Olha aí a responsabilidade. Isso é sentar-se à mesa com Jesus. Você entender que você, claro, você e eu, nós temos a responsabilidade de mostrar para as pessoas o amor, da forma que o pastor Levi pregou aqui domingo passado pela manhã. Um amor com ética, um amor com moral, um amor onde a sua ação está igualzinho, pareado ali, lado a lado com as suas palavras. Porque hoje nós vivemos momentos em que as pessoas falam muita coisa, principalmente nas redes sociais. Tu olha a pessoa na rede social, é uma coisa extraordinária. Tu encontra ela no dia a dia, ué, o que houve aí? É outra coisa, é outra pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sentar-se à mesa com Jesus requer responsabilidade, porque Ele nos manda repartir o cálice. Ele nos manda repartir o pão. E às vezes a gente não tem coragem de repartir nem um pão físico, nem dar para alguém um pouco daquilo que a gente tem. Seja dinheiro, embora eu não tenha o hábito de ficar dando dinheiro para ninguém, também porque não tem, né? Seja comida, seja algo que você já usou e não cabe mais em você, mas você pode compartilhar. Seja o seu dom, o seu talento, a sua habilidade, aquilo que você sabe fazer, que pode ajudar alguém. Mas pastor, eu não sei fazer nada. Deixa eu te contar uma historinha rapidinho. Quando eu tinha aí uns 5 anos, eu nasci numa igreja, né? Fui criado naquela igreja, desde a barriga da minha mãe, frequentava a igreja que é filha dessa igreja aqui. Igreja Batista em Jardim Boa Esperança, lá em Nova Iguaçu. E estavam fazendo uma cisterna lá. Eu com 5 anos, irmãos, estava eu lá na obra da igreja, trabalhando, ajudando a fazer a cisterna. Eu lembro que eu tentava levantar o carrinho, eu não conseguia, porque não tinha altura suficiente. Não tinha altura. Mas eu queria estar ali, empenhado na obra, fazendo o melhor que eu podia. Qual é o seu melhor? O que você sabe fazer tão bem, que pode ajudar as pessoas, que pode fazer as pessoas olhar a Jesus de uma forma diferente daquilo que ela está acostumada? Porque às vezes a pessoa está do seu lado, vendo você como apenas um religioso, vendo você apenas como mais um crente esnobe, que acha que é o dono da verdade, que possui Jesus Cristo só para você.
é o único que vai entrar nos céus e todos os pecadores vão arder no quinto dos infernos. Tem gente que olha você assim. Eu sei que você não é, mas você precisa ajudar as pessoas a enxergarem quem você é no reino de Deus. Quem é você na mesa de Jesus? Repartir o cálice do Senhor, repartir o pão do Senhor com aquilo que você pode fazer. Os discípulos que estão à mesa com Jesus. Irmão, Jesus Cristo abriu o reino dos céus para todos, sem exceção. Estou falando algo errado, pastor? Para todos, não há exceção. Jesus Cristo chamou 12 apóstolos. Ele veio ali, ó, no dedo, ó. Você lá atrás, aquela ali, aquele outro lá no último banco. Jesus Cristo fez assim, ele chamou 12 assim. E todos os 12 eram perfeitos, sim ou não? Não. Não eram perfeitos. Eu vou ler aqui. Os 12 apóstolos de Jesus e suas personalidades. É um texto escrito por Joel Bittencourt Serra. E eu acredito, pelo que eu estou lendo aqui, que ele escreveu isso tendo como base a Bíblia e a tradição cristã, né? Alguns livros históricos, por aí vai. Vamos lá. Os discípulos. André, junto com seu irmão Simão Pedro, foram os primeiros discípulos escolhidos por Jesus. André foi líder do corpo apostólico do reino. Deixa eu só dar uma paradinha. Veja em qual dessas situações você se encaixa. Possivelmente, uma dessas análises aqui vai se corresponder a você. Mas vamos lá. Líder do grupo apostólico do reino. Era o mais velho dos apóstolos, com perfil organizador. Ó. Tinha um comportamento baseado na organização. Olha que coisa linda. Planejamento, metódico e previsível. Esse era o André. Tinha certeza e compreensões exatas das regras, sem erros. Que interessante. Queria ver o projeto do reino realizado. Cumpriu seu ministério cabalmente, tendo início, meio e fim. Segundo essa análise, André era sim uma pessoa organizada. Mas André bebeu o cálice do Senhor. Foi crucificado em uma cruz em forma de X. Esse era o André. Talvez você se encaixou nesse perfil. Vamos ao próximo. Simão Pedro, irmão de André, foi também um dos primeiros dos apóstolos a ser escolhido. Era conhecido por todos os seus amigos como um companheiro impulsivo. Olha só. Tinha sentimentos fortes. Era de decisão súbita e de ação rápida, com perfil ativador. Pedro tinha um senso de fazer rápido, urgente. Ação e resultados era o que lhe motivava. Teve uma hora que ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado, né? Cadê? Tinha iniciativa prática, tinha iniciativa. Prático, o mais impulsivo de todos os discípulos. Vencer desafio era com ele. Ele era autossuficiente. Suas qualidades eram fazer acontecer, de fácil motivação, e fazer o que for necessário. Seus pontos fracos eram explosivo, temperamento difícil, fazia do modo mais fácil, impaciente, ansioso, inquieto, agia e depois pensava, se motivava a resolver os problemas do seu próprio jeito. Segundo as Escrituras, morreria em idade avançada. Será que você se encaixou no perfil de Simão Pedro? Vamos ao próximo. Tiago, filho de Zebedeu, tinha um perfil idealizador. Era um pensador com comportamento criativo e intuitivo, mas sempre bem equilibrado e flexível. Tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes Agripa I.
Vai vendo em qual você se encaixa, hein? João ganhou um apelidinho de Jesus, né? Qual o apelido que ele ganhou de Jesus? Filho do trovão. Devia ser uma maravilha, né? Era irmão do Tiago e seu companheiro de pesca, com um perfil comunicador. Tinha um comportamento sensível e de bom relacionamento. Foi considerado o discípulo amado pelo mestre. Acompanhou Jesus em todos os seus momentos, era confiável. Recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Manipulador através dos sentimentos, precisava de aceitação e do reconhecimento do grupo. Foi levado exilado para a ilha de Patmos, onde teve a revelação das cartas do Apocalipse, 7 igrejas da Ásia. Morreu de morte natural, provavelmente com 100 anos de idade, o único que não foi martirizado. Será que você se encaixa aí em João? Filipe, com o perfil de organizador, foi escolhido como intendente, cuidava da logística do grupo, de comportamento detalhista, organizador e metódico. Tinha um jeito sistemático de cumprir as suas funções. Tem gente que é assim, né? Sistemático, faz tudo ali daquela mesma maneira. Foi sepultado em Hierápolis. Desconhece-se, porém, o motivo de sua morte. Provavelmente foi um mártir. Natanael, filho de Bartolomeu, tinha um perfil comunicador, com comportamento tradicionalista, sensível, de fácil relacionamento, buscava sempre harmonia no grupo, sempre divertido e a felicidade acima dos resultados. Tinha o reconhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos. Um pouco idealizador, pela descontração e falta de atenção para o aqui e agora. Distraído e levado à liberdade de expressão. A ausência de controles rígidos eram fatores que o motivavam. Foi esfolado vivo pelos bárbaros. Olha que coisa linda. E recebeu o golpe de misericórdia através da decapitação. Arrancaram a cabeça dele. Mateus, o cobrador de impostos, né? Que era odiado por todos. Com o perfil comunicador, tinha bons relacionamentos. Foi um grande contribuinte financeiro do grupo, pela sua generosidade. Tinha a qualidade de manter com facilidade uma comunicação harmoniosa com todos. Buscava a aceitação social e tinha o reconhecimento dos demais. A igreja ocidental o alista entre os mártires. E escreveu aqui o livro de Mateus, que nos traz tantas informações. Tomé, com perfil organizador, sempre movido pela ordem, controle e segurança, tinha um comportamento detalhista e analítico, organizava e planejava o itinerário dos apóstolos. Era um bom executivo, um excelente homem de negócios, metódico, leal e responsável. Era o tipo lógico e cético, sem leviandade, a ponto de duvidar da ressurreição de Jesus. Mas tinha um conhecimento específico do seu trabalho no grupo apostólico. Sobre sua morte, há 2 versões. Uma diz que foi transpassado por uma flecha enquanto orava, e a outra é de que foi torturado próximo a Madras. Tiago e Judas Tadeu, não o Iscariote, eram filhos de Alfeu. Segundo os historiadores, eram 2 apóstolos gêmeos. Não sei se confere isso, mas... E tinham perfis idênticos de comunicadores. Tinham um coração grande, bom e generoso. Buscavam sempre a harmonia no grupo. Eram muito queridos por todos, tinham uma sensibilidade e simplicidade muito grande. Evitavam conflitos, eram prestativos e sempre prontos a ajudar a todos, a trabalhar em equipe. Construíram um consenso entre os discípulos e tinham aceitação social do povo. Sobre Tiago, há 2 versões sobre sua morte. Uma de que foi apedrejado e morreu com um golpe de paulada, e a segunda hipótese de que foi crucificado no Egito. Já Judas Tadeu morreu martirizado na Pérsia. Os 2 últimos. Simão, o Zelote, com um perfil ativador, tinha sua índole inflamada, um revolucionário radical. Parece até que ele vive hoje em dia, né? Impulsivo e prático. Era um rebelde iconoclasta, sempre se identificou com o partido do protesto.
Era um homem de lealdade intensa, um judeu nacionalista e um entusiasta da salvação. Vencer desafios era com ele, com um senso de urgência em tudo. Era de fácil motivação e fazia tudo de modo mais fácil. Era motivado a resolver as questões do seu jeito. Morreu também crucificado. Agora aquele que a gente sempre quer saber, né? Judas, o Iscariote. Com um perfil idealizador, era criativo, intuitivo e pensamento no futuro. Olha que coisa linda. Um dos mais instruídos entre os discípulos. Tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Também tinha um lado organizador, acentuado, eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficácia a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Ser tesoureiro é realmente difícil. Era um grande executivo, um financista, capaz e previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou a Judas. Eu achei interessante quando eu vi isso, porque realmente não percebi ninguém fazendo críticas a Judas entre os seus discípulos. Ele acreditava em Jesus. Olha que interessante. Mas talvez não tenha amado o Mestre de todo o seu coração, como os demais. O caso de Judas ilustra a verdade daquele versículo. Há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. O seu sentido de valor e lealdade eram imperfeitos. Suicidou-se após ter traído Jesus. Todos foram chamados por Jesus, inclusive Judas. Todos tiveram a mesma oportunidade de servir, inclusive Judas. Todos tinham as suas habilidades, foram escolhidos pelas suas habilidades, pelas suas facilidades, pelo seu temperamento. Fosse ele temperamento fácil de lidar ou difícil de lidar. Às vezes nós olhamos para alguns irmãos na igreja e a gente fala assim, poxa, aquele irmãozinho ali é meio difícil, né? É meio complicado. Irmão, louve a Deus pela vida do teu irmão, seja ele quem for. Porque não existe ninguém perfeito. Se você for olhar, talvez se você tivesse conhecido Judas Iscariote antes da traição, talvez você ia dizer que ele era o melhor apóstolo de Jesus. Por ser uma pessoa que estava ali, mostrando uma coisa, mostrando uma santidade, mostrando que ele era organizado, mostrando que ele tinha um perfil de executivo. Nós sabemos que ele mexia na bolsa, mas será que os outros discípulos sabiam? Será que era uma coisa assim? Talvez não. Só que faltava o amor. Faltou o ponto principal para aquele discípulo. Você se identificou com algum desses discípulos? Talvez você tenha até se identificado com o próprio Judas, o Iscariote. Talvez você seja uma pessoa arrojada, uma pessoa dinâmica, uma pessoa com olhos para o futuro. Dizem que Judas, quando traiu a Jesus, né? A intenção dele era fazer o reino de Deus acontecer, fazer Jesus Cristo se despir do servo e se tornar o grande Messias, conquistador, filho de Davi, que iria sentar no trono e derrotar de uma vez por todas aqueles romanos infiéis. De repente a intenção dele era essa, mas não era essa a intenção de Jesus. E aí, ele agiu da forma mais vil que uma pessoa pode agir com seu amigo. Judas traiu a Jesus.
Irmão, não vamos achar que todos os outros discípulos, os outros 11, eram, aquelas pessoas maravilhosas que entenderam tudo e só Judas que não entendeu. Não, não é assim. Tanto é que quando Jesus foi preso, quem ficou ali disse: eu sou seguidor de Jesus. Quem? Ninguém. Todos fugiram. Todos negaram a Jesus naquele momento. Mas a diferença de todos os 11 em relação a Judas é que os 11 se arrependeram do seu ato de negação. Judas teve remorso. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. E no seu remorso ele não teve a capacidade de se arrepender e procurar fazer diferente. Ele preferiu fugir para o suicídio. Os outros discípulos se arrependeram e retornaram para Jesus. E todos os outros 11, irmãos, e mais um que foi escolhido depois, fizeram acontecer o reino de Deus, que chegou até mim e você hoje, junto com outros discípulos. Aqueles que se assentaram à mesa com Jesus. E aí eu pergunto de novo para você nessa noite: quem é você na mesa de Jesus? Será que você se enquadra num desses 12 aqui? Será que o teu perfil bate com um desses? Se bate ou não, meu irmão, isso não é importante. O importante é que Jesus Cristo te chamou para sentar à mesa, para fazer parte do reino, para dividir o pão, para dividir o cálice, para dizer para as pessoas: Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Jesus Cristo te chamou para dar continuidade, não para ser um traidor, porque não há lugar na mesa de Jesus para o traidor. Preste atenção, olha para cá. Não há lugar na mesa de Jesus para o traidor. Que o texto vai dizer que logo depois que Jesus Cristo falou que havia um dos traidores, era aquele que pega o pão, e Judas pegou o pão, e aí Jesus Cristo falou o quê para Judas? Meu filho, o que tem para fazer, faz logo de uma vez. Acaba logo com esse negócio, com essa enrolação. Tu fica aí vindo para a igreja todo domingo, toda quarta-feira, escrevendo lá no Facebook que tu é cristão, arrotando aí para todos dizendo que tu é cristão, que tu é crente, mas não faz nada errado, nada certo, não faz o que realmente é para fazer. Faz logo, mete a mão e faz de uma vez. Deixa de falsidade, porque na mesa de Jesus não há lugar para traidores. Os traidores têm que, seguir o seu caminho. Tem que, pegar a reta da porta e vai. Não há lugar, irmão. Pastor, mas ele pode se arrepender? Pode, claro que pode. Pode e deve. E se ele se arrepender, ele se torna um ex-traidor. Amém? Que é o que mais tem na igreja. Não vou pedir, pelo amor de Deus, mas se eu pedir para levantar quem é ex alguma coisa, todo mundo vai levantar, ou quase todo mundo, porque o lugar da igreja, a igreja é exatamente o lugar para ex qualquer coisa, ex-viciado, ex-traficante, ex-bandido, ex-prostituta, ex de tudo, irmãos, esse é o lugar. Porque Jesus Cristo falou que quem precisa de remédio é o doente, não é quem está são. E a igreja tem um remédio. A igreja tem um remédio que se chama Jesus Cristo, e é isso que nós apresentamos. Esse é o nosso lugar na mesa de Jesus. Apresentar Jesus para os outros. Tomar o cálice de Jesus. Dizer para as pessoas tudo aquilo que Jesus fez. E para encerrar, eu quero dizer que na mesa de Jesus não há lugar para aqueles que querem ser o maior. Não há. Você quer ser o maior? Infelizmente, não tem lugar na mesa de Jesus para quem quer ser o maior.
O lugar aqui é para servir. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para ser um servo de Jesus. Você foi chamado para dar aquilo que você tem de melhor para Deus. Para usar as suas habilidades, como eu disse aqui, as suas competências. E trabalhar para que o reino de Deus cresça. Eu lembro quando eu era mais jovem, e muitos vão lembrar desse tempo, eu vim aqui, eu nunca fui membro daqui da primeira, né? Eu era membro de outras igrejas aqui em Nilópolis. E eu vim aqui nessas galerias, e a igreja aqui lotada. Tempo bom aquele, né, irmãos? A igreja cheia de gente. Aquele barulho santo, um pastor pregando, todo mundo louvando. Que coisa linda. Vivemos outros tempos. Mas não precisa ser assim, irmãos. Essa igreja pode voltar a ser uma igreja cheia, como diz o ditado popular, colocando gente pelo ladrão, né? Saindo por tudo quanto é canto, de repente até o povo do lado de fora ali, ó, no telão, como já aconteceu algumas vezes, participando do culto. Isso depende de quem? Do pastor Levi? Sim ou não, irmãos? Botei o pastor na berlinda aqui, ó. Não, irmão, não depende do pastor Levi, porque quem gera ovelha não é pastor. Pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é você que é ovelha. Quem gera ovelha sou eu que sou ovelha. Jesus Cristo preparou os 12 apóstolos especificamente para cuidar dos discípulos. E a gente vai ver isso lá em Atos 2. E os outros discípulos foram se reproduzindo no dia a dia, no partir do pão, tendo tudo em comum, vivendo a vida que demonstrava Cristo neles. E é assim que tem que ser. Essa igreja tem a responsabilidade de estar sentado à mesa com Jesus e de compartilhar, de fazer com que ela mesmo cresça debaixo da autoridade dada por Deus ao pastor Levi. Qual é o seu lugar na mesa de Jesus? Essa pergunta, meu querido, só pode ser respondida por você. E eu espero do fundo do meu coração que o seu lugar na mesa de Jesus não seja o lugar de Judas Iscariote, que traiu, não seja o lugar daqueles que querem ser o maior, não seja o lugar daqueles que querem apenas olhar de longe, mas que seja como aqueles discípulos que se envolveram tanto a ponto de morrer por essa obra, morrer por essa causa. João, ele, segundo a tradição, morreu de forma natural, bem velhinho na ilha de Patmos, mas morreu isolado, no exílio. Morreu sofrendo consequências por ser cristão. Que o amor de Deus envolva o teu coração de uma forma tão grande, que você queira, já a partir de hoje, de agora, compartilhar esse amor com todos que você tiver encontro ao sair daqui. E que essa igreja seja abençoada pela sua vida, por tudo aquilo que você pode fazer no reino de Deus.